Rua das Acácias. Escura. Agourenta. Acácias antigas ladeavam a rua estreita, seus galhos retorcidos como dedos esqueléticos, quase se tocando acima do asfalto rachado. Uma névoa densa pairava baixa, agarrada ao chão. Ela desfocava a luz fraca dos postes, lançando um brilho laranja sinistro que pouco fazia para perfurar a escuridão opressiva. A cidade velha guardava seus segredos de perto. A Rua das Acácias, mais que todas. Moradores sussurravam histórias, passadas de geração em geração. Falavam de uma figura solitária, sempre envolta em uma capa preta. Um espírito, diziam, inquieto e desconhecido. Ninguém sabia ao certo quem era a figura em vida, ou por que ela assombrava a Rua das Acácias. Alguns sussurravam sobre um amante em luto, procurando por uma alma gêmea perdida. Outros falavam de uma alma injustamente presa, buscando vingança. As histórias eram apenas isso. Histórias. Mas o medo era real. Um nome ecoava pelas histórias. A Capa Preta. Ele causava arrepios na espinha e fazia as crianças se aconchegarem mais perto de seus pais. Poucos ousavam andar na Rua das Acácias depois de escurecer. Aqueles que se aventuravam, caminhavam rapidamente, com os olhos fixos à frente, com medo de ver o que espreitava nas sombras. Daniel, um jovem escritor atraído pelo mistério da cidade, zombava das histórias. Ele as descartava como superstição local. Ele queria vivenciar a Rua das Acácias em seu momento mais assustador. Numa noite, armado apenas com um bloco de notas e uma caneta, ele se aventurou na rua tomada pela névoa. O ar ficou frio. Cada passo era pesado de pavor. O silêncio só era quebrado pelo som de sua própria respiração. Então, ele viu um movimento rápido, uma sombra na névoa. Ele parou, com o coração batendo forte. Estava lá, parada sob uma acácia particularmente ameaçadora. A Capa Preta. A figura era alta e esguia, quase esquelética. A capa preta parecia absorver a luz, tornando impossível discernir qualquer feição. Daniel procurou desajeitadamente por sua lanterna, seu feixe cortando a névoa. Mas a luz pareceu se curvar ao redor da figura, deixando seu rosto envolto em trevas. Um vento frio soprou ao redor dele, carregando um sussurro baixo e triste que lhe causou arrepios na espinha. Ele tentou racionalizar. Um truque de luz, uma invenção de sua imaginação, mas no fundo, um medo primal o dominou. Isso era real. As histórias eram verdadeiras. Ele estava cara a cara com algo que não era deste mundo. A figura deu um passo à frente. O sussurro ficou mais alto, mais insistente. Parecia arranhar sua mente, preenchendo-o com uma sensação de angústia que ele nunca havia conhecido. Ele queria correr, gritar, mas o medo o mantinha cativo. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a figura desapareceu. Dissipou-se na névoa como se nunca estivesse lá. O silêncio era ensurdecedor. O único som era a batida frenética do próprio coração de Daniel. Ele cambaleou para trás, o medo o impulsionando. Ele não parou de correr até estar de volta às ruas familiares, as luzes dos postes parecendo quase acolhedoras em sua normalidade. Ele olhou para trás, mas a Rua das Acácias estava perdida na névoa, seus segredos mais uma vez ocultos. Daniel nunca se recuperou totalmente daquela noite. O encontro deixou uma marca indelével em sua psique. Ele tentou esquecer.
se convencer de que tudo estava em sua cabeça. Mas o medo persistia, uma lembrança constante da escuridão que espreitava logo abaixo da superfície do ordinário. Ele derramou sua experiência em sua escrita. Suas histórias, antes repletas de aventuras divertidas, tornaram-se sombrias, introspectivas, assombradas pelo sobrenatural. Ele ficou obcecado pela capa preta, em entender o mistério que a cercava. Era um espírito inquieto, preso à Rua das Acácias por alguma tragédia desconhecida? Ou era algo mais sinistro, alimentando-se do medo daqueles que ousavam entrar em seu domínio? Daniel nunca encontrou as respostas que procurava. A capa preta permaneceu um enigma. O mistério da Rua das Acácias continuou vivo, assim como a lenda da capa preta. Avisos sussurrados mantinham a maioria afastada, mas sempre havia aqueles, como Daniel, atraídos pelo desconhecido, buscando respostas para perguntas que podem não ter respostas. A capa preta tornou-se parte do tecido da cidade, um lembrete arrepiante de que algumas coisas não podem ser explicadas. E assim, a Rua das Acácias permaneceu envolta em névoa e medo, um lugar onde o véu entre o real e o sobrenatural parecia perigosamente fino. A lenda serviu como um aviso, um conto arrepiante sussurrado ao vento. Mas também serviu como um desafio. Um desafio para aqueles corajosos o suficiente para enfrentar a escuridão e desvendar os segredos da capa preta.